Cosseno hiperbólico de quem? Cosseno hiperbólico de quem? De C mais D é igual a zero. E qual é a derivada dessa função no zero? Igual a 2, perdão. Igual a 2, que é o fim de zero. Ainda bem que você está me corrigindo. E quem é a derivada dessa função aqui em relação a x? Quem é? Seno hiperbólico de x mais c. Então, qual é o valor dessa derivada no zero? Né? Qual é o valor da derivada no zero? Qual é? Da seno hiperbólico de quem? De c. Isso aqui é igual a zero, se somente se o quê? Quando é que o seno hiperbólico de C é zero? Se somente se o C é zero. E, sendo C zero, quando é que isso aqui dá zero? Quando D é? Quando? Cosseno hiperbólico de C, qual é o cosseno hiperbólico de zero? Quanto é? Quanto é o cosseno hiperbólico de zero? É 1. 1 mais D igual a 2. Mas isso é se somente se C é igual a 0 e D igual a quanto? A 1. Tá? Então você vai ter, ó, a função no zero, essa função aqui, porque toda solução é dessa forma. Quando é que uma função dessa forma, no zero, é 2? Quanto? Quando o cosseno hiperbólico de C mais D é 2. E quando é que a sua derivada no zero é 0? Qual é a derivada dessa função em x? Qual é? Seno hiperbólico de x mais c. Isso aqui dá 0. Qual é o valor, então, da derivada no zero? Qual é? Seno hiperbólico de c. Tá? Porque essas condições aqui são equivalentes. Então, isso ocorre que c é igual a 0 e d igual a 1. Daí, φ de x igual a quem? Igual a cosseno hiperbólico de x, né? Porque o c é 0, mais 1, tá? Qualquer que seja o x real, é a solução da equação diferencial com as seguintes condições. Quais são as condições? Φ de 0 igual a 2, justamente, ó, φ de 0 igual a 2, e φ' de 0 igual a quanto, hein? 0. Porque a derivada de φ em x dá o seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de 0 é 0. Então, é a solução, ó. Artigo definido. Só há uma. Não há mais que uma. Tá? Vamos resolver uma outra equação. Olha essa equação aqui, ó. F duas linhas de x então tá aí o teorema de existência e unicidade. Teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. Apagar ele, deixar aqui. Resolva essa equação aqui, ó. F duas linhas de x mais F' de x igual a 1, com a condição inicial F de 0 igual a 2 e F' de 0 igual a 3. Se eu quero a solução,
eu tenho que dar as duas condições iniciais. Porque a equação em si, sem as condições iniciais, ela tem infinitas soluções. Então eu quero resolver essa equação aí, mas eu quero encontrar a solução cujo valor no zero é 2 e a derivada no zero é 3. Equação diferencial de ordem 2. E eu vou resolver essa equação, tá? Eu vou resolver essa equação resolvendo a equação de ordem 1. Como eu resolvo a equação de ordem 1, perdão? Porque que observe o seguinte, ó. Hã? Não, integral dupla não. E não é integral dupla não. É só você observar a seguinte coisa. Tá sendo sejam I contido em R um intervalo aberto e φ de I em R uma função. Tá? Então você começa. Tem-se o seguinte. φ de I em R é solução de quem? Da equação diferencial, se somente se o quê? Se somente se φ duas linhas de x, mais quanto? Mais φ linha de x, isso é igual a 1, para todo x pertencente aí, concorda? É solução da equação diferencial. E quando eu falo equação diferencial, eu estou me concentrando aqui, ó, na equação diferencial sem a condição inicial, ó. Isso aqui, ó. Estou falando disso aqui. Tá? Aí quando eu chego aqui, eu vou multiplicar por E elevado a x, ó. Então isso é verdade se somente se E elevado a x vezes φ duas linhas de x, mais E elevado a x φ linha de x. Isso aqui é igual a E elevado a x para todo x pertencente aí. Mas isso é verdade se somente se, ó, com a multiplicação por E elevado a x, isso ficou a derivada de um produto. Que derivada? Isso ficou a derivada em relação a x de quem? De E elevado a x vezes o quê? Muito bem, filhinha de x. Isso é igual a quê? A derivada em relação a x de E elevado a x. E essa igualdade aonde? Em I. Mas se duas funções são diferenciáveis no intervalo, e nesse intervalo possuem a mesma derivada, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Então é se somente se é elevado a x, vezes filhinha de x, isso aqui é igual a quê? A E elevado a x, mais quanto? Mais c, qualquer que seja x pertencente a I, onde c é um número real, uma constante. Mas isso aqui é verdade, se somente se. Agora me permita vir para cá. Mas isso é verdade se somente se. O quê? Filhinha de x
é igual a quem? A1 mais c vezes e elevado a menos x, qualquer que seja x pertencente aí, onde c é um número real. Mas isso é verdade se somente se φ de x é a integral indefinida dessa função em i. Mas que eu tenho a integral dessa função. Integral de 1. X. Tá certo? Mais menos c vezes e elevado a menos x, porque a integral de e elevado a menos x é elevado a menos x, tá certo? Mais que? Mais d. Eu já sei o que você vai dizer e você está certo. Qualquer que seja x pertencente aí, onde c e d são números reais. Então, conclusão, eu posso botar o quê? Um mais aqui. Não posso? Porque é menos uma constante, é mais uma constante. Ou seja, aqui, nesse formato aqui, você tem o quê? A solução geral da equação. Qualquer solução, qualquer função φ de R, onde o intervalo aberto é solução da equação, se somente se φ é dessa forma. O que é que está faltando aqui, hein? É x. Então, daí, vou ter de azul, a solução geral φg da equação diferencial é dada por, e aí eu vou dar no intervalo maximal, φ de x igual a x mais c vezes e elevado a menos x mais d, qualquer que seja o x real, R intervalo. Aqui, ó, função definida no intervalo R, e é o intervalo onde c e d são o quê? São números reais. Agora, eu quero a solução desta equação, que no ponto zero é 2, e a derivada no ponto zero é quanto? 3. Tá? Agora você vem aqui, ó. Dados C e D reais. Quanto é que essa função no ponto zero é 2? Como é que fica essa função no zero? Como é que fica? Fica C mais D é igual a quanto? 2. Você tem C mais D é igual a quê? É igual a 2. E qual é a derivada dessa função? Qual é a derivada dessa função? É 1 menos C vezes E elevado a menos X, certo? Hã? 1 menos C vezes E elevado a menos X. E qual é o valor da derivada no zero? Quanto é a derivada no zero? Então, é 1 menos C igual a quê? Igual a 3. Tá certo? Que é filhinha de zero, ó. Que é filhinha de zero. Porque se você pegar filhinha de x, quem é? É 1 menos c vezes E elevado a menos x. Tá? Então, quando é que isso é zero? Então, você tem isso, se somente se, o quê? C igual a quanto, hein? Só uma pergunta. Por que conheceu o seu coloco que filhinha de x é igual a 1 mais c, 1 mais? Aí isso agora está dizendo que é menos. Quem? Eu perdi agora. Hã? O senhor colocou aqui agora que filhinha de x é 1 menos c. Aí lá em cima antes... Mas φ de x, quem é φ de x? Eu estou pegando φ de x dessa forma, C mais D. Quem é a derivada? Quando é que essa função no zero é 2? Quando é que no zero é 2? Quando? Quando C mais D é 2. E quanto é que a derivada no zero é 3?
quando 1 menos C é 3. Tá certo? Então, quando é que isso aqui é zero? Então, isso aqui, se somente se o quê? C igual a quanto, hein? Menos 2. E D igual a quanto? 4. Então, o que eu quis dizer é que no processo, para encontrar o valor da φ de x, no processo lá em cima, o senhor colocou que φ de x é igual a 1 mais C. Mas aí, filhinha de x, olha o raciocínio, filhinha de x é 1 mais c vezes elevado a menos x, qualquer que seja x pertencente aí de ser um número real. Então, se isso é verdade, φ de x é isso aqui, onde c e d são números reais. Mas o que é menos uma constante? Mais uma constante. Mas esse jogo eu não posso fazer aqui, não. Porque se eu estou dizendo que φ é isso aqui, a derivada é isso. Tá? Se for 2, aqui aparece menos 2. Tá certo? Entendido? Portanto, aí qual é a conclusão? Qual é? Portanto, φ de x igual a quem, hein? A x menos 2 vezes e elevado a menos x mais 4, qualquer que seja x real, é a solução, artigo definido, só tem uma, é a solução, claro que satisfaz porque a função f grande que está aqui é f grande de x, y, z igual a 1 menos z, tá? Então satisfaz as hipóteses do teorema de existência e unicidade. Então é a solução de quem? Da equação diferencial satisfazendo o quê? Satisfazendo isso aqui. φ de 0 igual a quanto, hein? φ de 0 igual a 2 e a derivada no zero igual a 3. Justamente, ó. φ de 0... φ de 0, exatamente, ó, fica menos 2 mais 4 dá 2. E a derivada dá o 3. Ok? Sim. Certo? Deixa eu apagar tudo aqui. Dadas funções, dadas três funções, P, Q e R, três funções. A equação diferencial f duas linhas de x mais p de x
f' de x mais q de x, f de x igual a r de x, ó, eu tenho uma função desse tipo, o r de x é denominada, ela é chamada